A nova série da Gerados pela Graça e Life by Grace Church, Alcançando um Coração Temente. Ouça e seja restaurado dia a dia. Veja como a graça pode produzir em você um desempenho excelente, uma vida abençoada e um canal de vitórias e de milagres de bênção para outras pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Continuamos com o tema Alcançando um Coração Temente. Agora, a parte 7. Minha Bíblia está aqui aberta em Romanos capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amados, o temor do Senhor, a humildade de ir tomando a graça e vendo a restauração gradativa, pois desde a queda houve morte nas áreas onde o homem era abençoado. E agora essa vivificação é um processo. Requer além de fé, perseverança. Em Hebreus 6,12 fala, pela fé e pela perseverança, persistência, não desanimou. Abraão alcançou a promessa. Assim nós vemos, meus amados, enquanto buscamos o reino de Deus e sua justiça, muitas vezes não vamos ver resultados imediatos em todas as áreas. Rarissimamente será assim. Os resultados vão aparecendo gradativamente como um fruto. Veja um ramo seco que vai recebendo seiva, a sua natureza muda, e ele começa gradativamente permanecendo, sendo fortalecido para dar fruto. Então, vemos que maravilha que é o tomar a graça como uma respiração, e não desanimar e não desistir. Essa perseverança é maravilhosa. Não retroceder, não parar no meio do processo. Vemos que, pelos relatos bíblicos, aprendemos muito com pessoas que andaram com Deus. Josué e Caleb não tiveram suas promessas do dia para a noite. Vemos que Davi não foi ungido e no outro dia sentou no trono. Olha quanta perseverança teve Moisés diante de Faraó. Como desde o sonho de José até o cumprimento, quantas coisas ele passou, não é verdade? Por que caminhos Paulo perseverou, mesmo tendo uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Veja quantos adversários, quantas cidades rejeitaram, prisões, ele nunca desanimou, nunca desistiu. Veja só, meus amados irmãos, que nada fizeram eles parar, nem desistir, nem retroceder. É claro que havia momentos de perplexidade, onde não entendiam o que estava acontecendo, mas mesmo assim, eles continuaram se relacionando com Deus e confiando na sua palavra. Isso é uma coisa rara, é uma coisa que para o mundo é loucura. O inimigo luta para que a pessoa venha desanimar, desistir, repensar. Né? Muitas pessoas que começam na jornada cristã acabam no meio do processo voltando para o mundanismo, para a mornidão. Às vezes até continuam na igreja, mas não continuam se entregando a Deus com qualidade, se consagrando, se arrependendo dos seus pecados e servindo ao Senhor com alegria, com humildade. Acabam no meio do caminho, sabe? Ali se entrega um pouco ao Senhor e aí se diverte um pouco com o pecado, com o mundanismo. Então essa vida no meio do caminho ela é perigosa. Nós vemos que quando havia vozes contrárias, sempre a voz contrária, né, amados? Quando Moisés chegou ali e falou para Faraó que Deus havia ordenado aquele povo a ser liberto e Faraó deixasse eles ir, e Faraó disse, não, quem sou eu para deixar vocês? Eu sou Faraó. Eu sou o Deus dessa terra e não conheço o seu Deus e não vou permitir, porque é o que mando aqui. Então, nós vemos que foi uma voz contrária, uma voz incisiva, uma voz assim, realmente relutante, teimosa. E Moisés baqueou. Aí ele foi diante de Deus e eu disse, olha, quantas vezes eu te mandar lá, você vai, Moisés. Não se importe, porque por força de sinais você vai tirar esse povo. Então, foi um processo perseverante. Vemos como Daniel perseverou em oração e jejum. É bonito, meus irmãos, ver a perseverança de Davi, perdoando Saul e não se vingando. Também a perseverança de Paulo em pregar o evangelho pelas cidades, mesmo sendo rejeitado, apedrejado,
apanhou muitas vezes. Ele não ameaçava, ele não desistia, não ficava amargurado e nem ficava vingativo. Uma coisa bonita isso, continuar buscando ao Senhor e não aceitar as vozes contrárias como não de Deus. Porque o Deus já disse sim. Lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 19 e 20, diz que Deus em Cristo diz sim e amém para todas as promessas. Então não é uma questão de Deus estar negando os aparentes atrasos de Deus, como diz lá em Lucas 18, a necessidade de orar e nunca desistir. Fala que às vezes Deus parece demorado. Então, esses aparentes demoras, atrasos, não devem ser vistos como negativa. Ou seja, como o fato de que Deus não quer dar, de que Deus prometeu e não cumpriu. Não, o processo está em andamento, a batalha está em andamento, e você persevera, você não deixa com que pessoas, a tua carne, ou aparentes nãos pelo trajeto, né? Às vezes está orando pela saúde, o diagnóstico piora. Às vezes está orando por uma finança e alguma coisa, uma porta se fecha. Então, quer dizer, não vá agora achar que é o fim. Quando aquele homem foi até Jesus para curar a sua filha, houve uma piora. Aparentemente, estava ali realmente sem ouvir a oração. Então, aquele homem temeu, quando disse, olha, agora não adianta mais incomodar o mestre, porque sua filha já morreu. Jesus disse, ouvindo isso, não temas, não acrescente medo, não fique dizendo, mas eu entreguei na mão de Deus, não aconteceu, mas aconteceu na mão de Deus, e coloquei na mão de Deus e piorou. Não, olha, você vê a palavra de Deus como definitiva, imutável, passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Então você vê a verdade como a palavra de Deus, que vai se cumprir no tempo, no modo, na estação própria. Cabe a você perseverar, não duvidar, não desistir, não desanimar. Amém, meus amados? Seu temor do Senhor também. A fé, a grata a Deus, isto é humildade, de perseverar mesmo com muitas vozes contrárias, o tempo passando, as coisas no visível, muitas vezes não acontecendo ou piorando. Não deixe com que isso fale mais alto, não deixe que isso venha determinar a tua vida espiritual. Continue se alimentando de graça dia a dia, o que diz aqui o versículo em Romanos 5,17. E quando vier uma dúvida que ela está atacando, né? Te atacando através da carne, quando vier medo, preocupação, ansiedade, vozes que dizem, não está dando certo, olha, o tempo está passando, olha aí, não aconteceu. Corra para o esconderijo do Altíssimo, para o refúgio do Senhor, se esconda debaixo do sangue de Jesus e confesse aquilo como pecado. Dúvida, medo, ansiedade, mesmo se forem ataques das trevas, mesmo que for dardo inflamado do maligno, para que você não acabe se contaminando com preocupação, com dúvida, né? Uma mosca morta acaba estragando todo o perfume. Então, assim, a preocupação, a ansiedade, o medo, não acrescenta nada. Não acrescenta nada. Jesus diz, não temas, crê somente. Esse crer somente significa não acrescente a tua fé à dúvida. Só a fé já está bom. Então a dúvida deve ser extirpada. Como que isso faz? Pela graça. O sangue de Jesus, ele remove, ele retira, ele tira o pecado. O sangue de Jesus tem o poder de não apenas te perdoar, mas te purificar, retirar aquele pecado. É como se você nunca tivesse pecado. Aquilo ali não é apenas, ele não está na tua contabilidade, ele não está na tua alma, ele não está atrapalhando ali na matemática da bênção, do germinar, da semente, da promessa. A dúvida confessada, coberta com o sangue de Jesus, não vai atrapalhar a tua fé, não vai atrapalhar o germinar da bênção. Então, não apenas peça perdão, mas creia no perdão, receba o perdão e veja-se como uma pessoa perdoada, veja-se como uma pessoa purificada, porque esses ataques muitas vezes, como no dia mal, muitas vezes você acaba ficando ansioso sem querer, mas é um ataque. Ali em Filipenses 4, do 6 em diante, ali fala, olha, quando você estiver ansioso, não fique ansioso por nada, mas quando você estiver ansioso, conversa com Deus, desabafa com Deus, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração. Então ele vai ali no teu coração, arranca aquela ansiedade, aquela preocupação, aquele medo, aquela dúvida, remove aquilo desde as raízes, não vai germinar, aquela dúvida não vai atrapalhar. E a fé somente ficou ali. Coisa maravilhosa, a fé é excelente, a fé que vem de Deus, ela é uma fé perfeita, ela é uma fé que te conecta a Deus e te dá acesso a Deus e a sua vontade, e o Senhor continua trabalhando na sua alma. Então não pense que a fé
é a ausência de dúvida, medo, preocupação, ansiedade, mas é o tratar dessas ervas daninhas, dessas raposinhas, imediatamente, não deixando com que elas venham a permanecer. Muitas pessoas acabam sendo conivente com a dúvida, com o medo, com a ansiedade, com a preocupação, mas você tem aprendido que o temor do Senhor é realmente estar se limpando diante do Senhor e chamando o pecado de pecado e crendo que o sangue de Jesus é maior, que o sangue de Jesus será aplicado vez após vez após vez e que isto, sendo tratado, não vai atrapalhar a fé como um canal e Deus está operando. E no tempo certo, na estação própria. Por quantas dúvidas a pessoa passa, por quanto medo, ansiedade no trajeto, mas ela está ali na fé, ela está ali se limpando, se cobrindo com o sangue de Jesus. E a fé está crescendo e o milagre está sendo preparado. Deus está enviando anjos. Quando você não muda a tua confissão, quando você permanece alimentando a sua fé, fazendo o bem, buscando o reino de Deus, sua justiça, essas eventuais dúvidas, preocupações e ansiedades confessadas, olha, não te sujam, já foi limpado, já foi limpo, já foi restaurado. Creia nisto, confia no Senhor, em nome de Jesus.